que isso tudo nos interessa? É que Santo Agostinho vai dar uma interpretação, digamos assim, de segundo grau, né? Uma interpretação simbólica, né? Desse episódio. Deu aos santos o galardão de seus trabalhos, conduziu-os por um caminho miraculoso. Durante o dia, serviu-lhes de proteção e deu-lhes a luz dos astros durante a noite. Santo Agostinho vai dizer que isso que acontecia no Antigo Testamento era uma prefiguração daquilo que devia acontecer no Novo, né? Então, que aquilo que os judeus, que os israelitas, tinham feito em relação aos egípcios, referindo-se aos bens materiais, o cristão devia fazer em relação aos pagãos, não em relação aos bens materiais, mas em relação aos bens espirituais, aos bens culturais. A cultura pagã não produziu apenas coisas ruins ou detestáveis ou condenáveis, né? Eles produziram muita coisa boa, né? Os filósofos pagãos, né, apresentaram ideias valiosas, né, considerações relevantes sobre o conhecimento, sobre o comportamento humano, né, e assim por diante, né? Em relação a tudo isso, o cristão não só não deve temer essas coisas, mas deve se aproveitar delas. Ele deve expoliar os pagãos, assim como os israelitas expoliaram os egípcios. Os pagãos, de uma certa maneira, perderam o direito a esses bens porque eles usaram mal esses bens. Eles usaram esses bens para cultuar os falsos deuses, os ídolos, né? Que, na realidade, para Agostinho, são apenas máscaras do diabo, né? Do demônio. Então, eles não podem mais ser os legítimos donos desses bens, que devem passar agora aos cristãos. É essa ideia, é esse esquema, digamos assim, de tomar aquilo de bom que havia na cultura pagã para integrar no cristianismo, é isso que Junot vai dizer, vai chamar de um ideal cultural. Santo Agostinho formula esse ideal cultural em uma de suas obras, a Doutrina Cristã. Ele diz o seguinte: sem dúvida, aquilo que teve lugar no Egito, né, o episódio lá dos israelitas com os egípcios, né, e narrou o livro do Êxodo, foi uma figura, um símbolo, né, pré-significativa, quer dizer, que anunciava do que devia acontecer no Novo Testamento, quer dizer, isso que Agostinho acabou de dizer, tomar os bens culturais dos pagãos para integrar no cristianismo. E aqui Agostinho diz a última frase, então ele diz assim, disse isso sem prejuízo de outra interpretação igual ou melhor. Isso é muito interessante, né? Ele disse, olha, eu estou dizendo isso, mas não tenho pretensão nenhuma de que essa seja a única interpretação possível. Se alguém tiver uma outra, que proponha, né? O que caracteriza e marca a importância mesmo de Santo Agostinho é que, a partir dele, do seu tempo, há um peso decisivo na história do Ocidente da cristandade, do cristianismo, da religião cristã. A ponto de que, durante todo o período posterior a Santo Agostinho, o pensamento filosófico é dominado, na verdade, pela teologia cristã. Agostinho, então, é um autor no qual a teologia cristã, a fé religiosa cristã, tem um peso absolutamente definitivo, a ponto de muitos autores não considerá-lo um filósofo, mas um teólogo. No entanto, a minha posição pessoal a esse respeito é que Agostinho não só é um teólogo, mas é um filósofo no sentido pleno da palavra, na medida em que ele procura justamente uma espécie de conciliação entre fé e razão. Ao invés da fé cega,
ao invés da aceitação da tese famosa de que a fé é necessariamente absurda e que é preciso crer justamente porque é absurdo, Agostinho acredita em uma fé iluminada, esclarecida pela razão. Essa orientação filosófica, Santo Agostinho a formula também através de um versículo da Bíblia. Só que aqui é um versículo do profeta Isaías. Isaías 7, 9, quer dizer, capítulo 7, versículo 9. É que Santo Agostinho lia da seguinte maneira: se não crerdes, não entendereis. Esse texto essa pequena frase, né, é a frase tal como ela está na tradução grega da Bíblia, né, chamada tradução dos 70, né? Não é o texto hebraico original, né? O texto hebraico original dizia uma coisa um pouquinho diferente, né? Se não crerdes, não permanecereis em pé, né? O profeta Isaías está vendo ali a cidade de Jerusalém cercada, né, pelos seus inimigos, né? E ele diz: olha, se vocês não crerem, não se apegarem a Javé, né, vocês estão perdidos. Não adianta ficar com essas coisas de fazer uns arranjos, aí, umas aliançazinhas com esses inimigos, que isso não vai resolver nada, né? Se não credes, não permanecereis em pé, não subsistireis. Mas na tradução grega havia: se não credes, não entendereis. E é dessa tradução que Agostinho vai tirar o que Jonot chamou a orientação filosófica. Essa orientação filosófica consiste no seguinte: é preciso partir da fé, né? É preciso crer. Mas a fé não é um ponto final. Ela é, ao contrário, um ponto de partida. É preciso procurar entender aquilo em que se crê. Nesse sermão, Agostinho acaba fazendo uma espécie de jogo, né? Ele diz assim: é preciso compreender para crer e é preciso crer para compreender. Dar fé a alguma coisa, né, não é uma atitude cega, não é uma espécie de pura e simplesmente pulo no escuro, né? É preciso que a gente pelo menos perceba que há uma razão para crer, né? É preciso que a gente perceba que aquilo que vai se aceitar, embora não seja algo evidente, porque se fosse evidente não era objeto de fé, né? Não era assunto de fé, né? Fé aqui, Santo Agostinho está entendendo, você aceitar alguma coisa pelo testemunho de alguém, né? Mais ou menos é uma coisa que acontece com todos nós. Você está na sua casa, chega alguém e diz: olha, aconteceu um desastre terrível lá, não sei aonde. Você não está vendo, não tem evidência nenhuma, não ouviu barulho nem nada, né? Mas se o cidadão não é um mentiroso contumaz, né, você não tem razão nenhuma para duvidar do que ele está dizendo, né? No caso da fé religiosa, nós aceitamos porque se supõe que aquilo que está sendo dito é dito por Deus, né? Quer dizer, o autor principal de onde vem aquilo é Deus, né? Através dos seus secretários, é claro, né? Mas vem, finalmente, a fonte última seria Deus, né? Então, aceitar alguma coisa porque dita por Deus, isso é a fé religiosa. Aquilo que você aceita pela fé, é por isso que você deve procurar entender isso, né? Ele parte, muitas vezes, né, muitos textos de Agostinho são discussões, são debates com uma outra pessoa, né? Então, o que diz a fé sobre isso? O que diz a Escritura? Você crê nisso? Creio. Então, agora vamos procurar entender, né? Então, vamos procurar saber como é que a gente pode situar isso para nós, né?
Então, e Agostinho diz que isso é uma atividade incessante, interminável, né? Tem uma frase muito bonita que ele diz assim, né? Que a gente deve procurar como se fosse achar e achar como se fosse procurar, né? É uma frase mais ou menos com a estrutura do entender para crer e crer para entender, né? A gente deve procurar como se fosse achar, né? E achar como se fosse procurar, né? Se achou, entendeu alguma coisa, não é o ponto final, tem que procurar de novo, né? Então, ele procurou assimilar dentro do cristianismo muitas coisas que ele deu nesses filósofos. O que isso tem a ver com a gente, né? Então, me parece que pode ter, talvez, até mais do que a gente pensa, né? Esse ideal cultural de que Santo Agostinho fala, pelo menos nessa formulação feita pelo Jonot, né? Talvez nós possamos tomar isso como uma maneira da gente integrar aquilo que vem antes da gente, integrar o nosso passado. Isso tanto pessoalmente quanto coletivamente, né? Quando às vezes a gente se situa diante do nosso passado em termos de rejeição, em termos de briga, né? Não é necessariamente a única atitude possível, né? Assim como Agostinho dizia que o cristão devia reinterpretar, né? Assimilar a seu modo, né? Aquilo que a cultura pagã tinha produzido, né? Nós podemos fazer isso também com o nosso passado pessoal e com o nosso passado coletivo, né? Nós não podemos, de maneira nenhuma, anular o passado, né? Isso nem Deus pode fazer. Mas a gente pode reelaborar, né? Reinterpretar, né? Reintegrar o passado. O Concílio de Nicéia foi a primeira conferência de bispos da Igreja Católica. Ele ocorreu alguns anos antes do nascimento de Santo Agostinho e consolidou a relação entre os cristãos e o imperador Constantino. Nos anos seguintes, graças a essa aproximação, a Igreja Católica Romana começa a se desvirtuar do que Agostinho considerava ser o seu caminho verdadeiro. A mensagem cristã é exclusivamente espiritual e não política. Foi em meio a essa atmosfera que Santo Agostinho escreveu suas obras mais conhecidas, entre elas o livro A Cidade de Deus. Sua intenção era de oferecer uma espécie de consolo através da fé cristã, ao afirmar que esta cidade de Deus triunfaria no final sobre os problemas terrenos.